Tudo bem? Depois de tanto tempo sem gravar, sei. Vocês estão querendo me matar. Mas olha só, o problema é que eu tava com problema no meu celular parou. E eu tive problema com o cartão de memória e tive que encomendar outro cartão de memória. Foi uma zona esses meses, foi bem complicado. Pra quem não sabe, agora eu estou em Toronto, mas eu vou fazer um vídeo extremamente polêmico. Polêmico. Daqueles que vai ter um monte de comentário tentando me matar. Mas enfim, não vai ser um vídeo único. Eu vou separar em vários vídeos. Então você segue a linha, eu vou colocar. Mas o seguinte é que eu estou desistindo do Canadá e da imigração canadense. E eu vou falar pra vocês que não vale a pena a imigração pro Canadá. Então, a gente começou a polêmica bem bem engajado já. Não vale a pena vir pro Canadá, não vale a pena essa historinha e essa falácia de imigração e de que você vai ser lindo, feliz e alegre aqui, tá certo? Para algumas pessoas, para algumas poucas pessoas, sim, vale a pena, mas para grande maioria não vale. Tá certo? E eu vou começar a enumerar o porquê dessa situação e o porquê que isso é tão complicado. A gente tá aqui no backyard, hoje tá calor, né? Tá uns 25 graus, tá verão tecnicamente, porque é o pior verão que eu já vi, né, desses últimos 3 anos. Mas enfim, eu vou enumerar o que se passou ao longo desse tempo. Se você viu alguns vídeos meus pra trás, você deve estar se perguntando, mas por que você desistiu do Canadá? O que está acontecendo? Por que você desistiu da Austrália? Então, vamos lá. Quando eu fui pra Austrália, o problema da lógica que eu fiz foi o seguinte: a Austrália, o Working Holiday Visa era até somente os 30 anos, enquanto o Canadá era até os 35. Como eu tava com 29 para 30, eu falei, é melhor eu arriscar o Working Holiday Visa para a Austrália e depois eu ainda tenho mais alguns anos para tentar o Working Visa pro Canadá. Então, da mesma forma que eu tava na Austrália, eu tô aqui. Apesar das concessões serem diferentes do Work Permit, algumas coisas que eu passei são parecidas. Então, vale a pena tentar entender tudo o que aconteceu. Mas, antes que venha nos comentários aquele famoso bordão. Nossa, eu não aguento, cara. É um saco esses bordões nos grupos. Você faz uma crítica pro Canadá e aí vem aquele velho bordão. Volta pro Brasil. Querido, são mais de 200 países no mundo. Mais de 100 deles são livres. Por que eu tenho que voltar pro Brasil? Só tem um Brasil, só existe três países no mundo: Brasil, Canadá e Austrália, ou melhor, 4, né? É Brasil, Estados Unidos, Canadá e Austrália, porque acabou, né? A verdade é que quem vem para o Canadá é quem ficou frustrado com o sonho americano, que descobriu que não dá para ficar legal na parte americana, de uma certa maneira. É muito trabalhoso, mas as pessoas, não quero desistir do sonho americano, vamos pro sonho canadense. Como se o Canadá fosse igual aos Estados Unidos, e não é, queridos, não é bem assim que a coisa toca. Então assim, a gente vai começar a tentar numerar toda essa situação, tá certo? Quem tá me ouvindo, vai aí trabalhar, vai aí dirigir carro e só fica me escutando, não precisa ficar me vendo, não, porque senão acaba sendo meio chato, tá bom? Desculpa, os vizinhos aqui são meio chatos. tem que dar um crédito, tá certo? Então, olha só, quando a gente fala de imigração, há uma coisa que a gente fala que se chama investimento, tá certo? E não é um investimento fácil, não é um investimento barato. E eu não tô falando só de investimento monetário, eu tô falando, é um investimento de alto risco e de alta chance de alto valor monetário. Não só alto risco, mas alto valor monetário. Por adequar.
o que acontece? Você não está arriscando só dinheiro. Quando você tem, por exemplo, uma carta de crédito no Brasil, você tem o CDB, CDI, Tesouro, não importa o que você tenha. Você está investindo dinheiro, tá certo? Basicamente dinheiro. Mas você está lá continuando a viver a tua vida. Porém, a imigração não. Ela já é um fator muito mais complexo. Ela envolve dinheiro, carreira e principalmente a idade. Por quê? A maioria das pessoas que me procura por causa do canal, e eu não ganho nada com esse canal, tá, gente? Advertise pra mim dá $5. Então, eu não vou ficar fazendo discursinho aqui pra ganhar like, tá certo? Se quiser dar like, dá porque gosta. Se não quiser, não dá porque não gosta. Eu não tô nem aí, tá certo? Pra mim, o que vocês acharem tá bom. O que acontece? Quando você vem pra cá, você acha que você vai ter uma vida melhor. Ou pelo menos você vai passar um curto tempo numa situação temporária e numa situação talvez probatória, tá certo? Enquanto você daqui a uns anos você vai ter tua casa, vai ter teu carro, vai ter tudo bonitinho, seus filhos vão pra escola, né, de maneira americana, né, bonitinho. E a coisa não acontece bem assim, tá bom? Vamos lá, vamos pro que acontece realmente. As pessoas, praticamente 90% das pessoas que procuram a imigração do Canadá, elas estão querendo sair do Brasil. Principalmente, quer dizer, 90% vem com aquela conversa: ai, eu preciso sair, o Brasil tá impossível, eu não consigo mais viver no Brasil. Então, aquele melodrama que eu não suporto, velho. Aquele melodrama, só falta ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, pra que eu pegue eles no aeroporto. Gente, o Brasil não dá mais há muitos anos. Em termos de violência, até, eu perguntei um dos dias pra minha mãe, eu falei assim, minha mãe já é uma senhora de quase 70 anos. E eu falei assim, mãe, quando é que você ouviu na sua vida que o Brasil estava bom? Ela falou, nunca. Então, assim, vamos começar por aí. Quando você fala que o Brasil não dá mais, ele já não dá mais há 100 anos. Você já tá meio atrasado nessa história. Se você tá conseguindo viver, é porque algo faz jus que você consiga viver, tá certo? E muitas dessas coisas que eu vou falar aqui eram coisas que eu não reparava quando eu tava no Brasil. Porque eu era a primeira pessoa, tá certo? A levantar e falar assim, isso aqui só acontece no Brasil, porque no exterior a coisa funciona diferente. Não acontece, cara. Pior que não acontece. Eu posso postar. Então vamos lá. A maioria das pessoas fala, tá muito violento, tá muito complicado. Bom, e aí eu vou pra uma coisa que pouca gente fala. Eu sofri mais violência aqui fora do que dentro do país, tá certo? Eu sou carioca, já morei no sul inteiro, Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre, e assim vai. Minas Gerais, eu também vivi muitos anos. E eu posso dizer que eu nunca passei tanta violência como eu passei aqui fora. E não foi porque eu dou mole, porque eu sou carioca, tá certo? É porque eu realmente acreditava que as coisas não aconteciam. Eu acho que eu não contei em um dos vídeos, mas eu vou contar nesse. Quando eu tava em Melbourne, eu tava voltando pra casa, e entre a estação e a casa era tipo 2 quadras, tá certo? E veio um cara perseguindo. Claramente parecia ser estupro, tá certo? Claramente, pelo jeito você já nota, né? Tem gente que você já nota que é assalto, mas pelo jeito que o cara tava, parecia estupro. E graças a Deus eu consegui escapar, tá certo? Em Melbourne também, em Sydney, eu peguei 2 pessoas tentando abrir minha bolsa, tá certo? E não aconteceu nada. Falei com a polícia e não aconteceu nada. Água. Aqui em Toronto,
eu andei lá na Weston Road, né? Weston Road com St. Clair. E eu não sabia o quão perigoso era aquela área. E eu tive uma tentativa de assalto. Somando tudo que eu tive, foram pelo menos umas 5 ou 6 situações de risco que eu passei aqui fora. Eu tô só falando Austrália e Canadá, tá certo? E coisa que eu, em 28 anos no Brasil, não tinha passado. Claro, vocês vão dizer, mas você não conhece mais o Brasil quando tá. Minha família continua no Brasil. E eles continuam sem ter esse mesmo problema. Então, assim, é claro que depende de como é a sua situação, mas nem sempre a coisa é tão ruim quanto se parece, tá certo? Se você é uma pessoa que, infelizmente, vamos pro bordão, já é cagada na vida em relação ao Brasil, que você já sofreu, sei lá, 30 assaltos e tal, talvez seja uma coisa muito importante. Mas pra mim, que nunca tinha sofrido nada no Brasil, e olha que eu morei em cidade grande, Rio de Janeiro, já fui várias vezes para Belo Horizonte, Florianópolis, eu morei 4, 5 anos, e eu não tive problema, eu não posso reclamar disso, tá certo? Mas eu também sempre fui uma pessoa antenada. Aqui o que acontece? Você meio que baixa a guarda, tá certo? Porque você acha que a polícia aqui funciona. E a coisa não funciona. Aliás, já é uma opinião de muita gente que eu já tô ouvindo aqui, pelo menos que fala a verdade sobre aqui, que acha que os policiais aqui são muito... como é que a gente vai dizer? Eles são muito... não estão a fim de fazer o trabalho, tá certo? Muito leso. E é verdade, muitas das vezes quando você vai reclamar com alguma coisa com a polícia, você pode reclamar à vontade, que eles não vão fazer nada, tá certo? Isso eu estou dizendo até de outros aspectos, que eu já tive que reclamar com a polícia aqui. Então assim, o que acontece? Existe já hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, como Toronto, Vancouver, as gangues, certo? Inclusive assim, Winnipeg, que era onde eu tava... sim, tinha já gangue. Principalmente lá era gangue de nativo, tá? Aqui já é gangue, muitas das vezes, dos jamaicanos, dos nativos, do pessoal drogado. Tem gangue sim, tá certo? O que acontece? Esse tipo de gente, a gente não pode simplesmente deletar. Tem sim a sua influência. Eu, por exemplo, morava... do lado da Dufferin Station, e não tinha um dia que não tinha alguém tentando arrombar a porta. E eu já ficava com as antenas ligadas, já não dormia, sabe? Já ficava, poxa, tem alguém tentando arrombar a porta. E era toda santa noite. Tanto é que a minha bicicleta dormia dentro do meu quarto. Então, essa é uma situação complicada. De gangue, porque as drogas estão realmente aumentando de uma maneira exponencial aqui, tá certo? Então quem veio há 5 anos atrás e tá vindo de novo, você vai notar uma puta diferença em todas as áreas, tá certo? A coisa degringolou de uma forma muito mais rápida. Outra coisa que acontece, e que é uma coisa que eu sofri, tá certo? Eu tô falando de coisas que eu sofri, foi principalmente o assédio sexual em relação aos indianos, que aqui é uma grande parte, tá certo? Então a gente não tá... você tá sendo discriminatória. Não, eu não tô sendo preconceituosa, tô sendo pós-conceituosa. Eu já tive que fazer 2 reclamações dentro das empresas que eu trabalhei por conta de indianos me assediando. E não é assediando de maneira... Oi, você é linda. Não. É tipo perseguindo. Tá certo? Então eu tive que entrar com processos e pedir... Ou inclusive me agarrou no trabalho. E não venha me dizer que a culpa é da vítima, né? Porque, aliás, brasileiro tem uma mania chata pra cacete, né? Quando vê alguém com um problema, a culpa nunca é do culpado.
e sim da vítima, né? Aliás, o que faz o Brasil ser um problema sério é essa porcaria de culpar a vítima. Quer dizer, não é a mulher que vestiu roupa curta que ela é ela que é a culpada, não é o estuprador. Não é a culpa, não é do político corrupto, mas sim daquele que votou. Quer dizer, você está invertendo a ordem. Então a culpa não é das pessoas que estão tentando imigração no Canadá, e sim de você que é incompetente. Não é do Canadá, e sim de você que é incompetente. Então, no final das contas, as pessoas tentam virar o jogo pro lado do mais forte, e aí acaba aquela história de que vira que os fortes vencem por ignorância dos fracos. Então, assim, você, no final das contas, ao invés de questionar por que as pessoas foram estupradas, tem que questionar por que o estuprador tentou isso. Então, o que acontece? Os indianos, eles têm uma cultura de estupro muito forte. Isso é notório, você pode pegar qualquer artigo, qualquer coisa. Eles têm uma cultura de estupro muito forte e de rebaixamento da mulher. E eu sofri isso. Então você que tem esposa, que tem filha, que tem tudo isso, você vai começar a notar, porque é o seguinte: no Canadá chegam em torno de 1.000 indianos por dia. Por dia. Se você fizer a conta, praticamente, se eu for brincar aqui, quase que 20% da população em 10 anos vai ser de indianos. E eles têm essa cabeça de que a mulher não vale nada. Inclusive, essa tentativa de estupro que eu tive lá em Melbourne era um indiano. 2 assédios sexuais fortes que eu tive aqui no Canadá foram por conta de indianos. Além de, por exemplo, eu estar andando na rua, isso aconteceu no Canada Day, tá certo? Canada Day, eu tava andando na College com a Ossington. Era um dia normal, tá certo? Todo mundo tava na rua, a polícia tava na rua, tinha muita coisa na rua. E aconteceu de que eu tava de fone de ouvido, blusa fechada aqui, tá? Calça super largada. E um indiano veio andando comigo durante 3 blocos, perguntando qual era o meu endereço, qual era o meu telefone, que eu era muito bonita, que não sei o que. E eu não falando com ele, porque eu também tava de fone de ouvido, eu fingia que eu não tava ouvindo ele. E ele veio comigo durante 3 blocos me assediando, tá certo? Isso aconteceu no Canada Day, tá? Então isso é complicado, tá certo? Principalmente você, que é mulher, que é mãe ou que tem filha. Você vai começar a notar que existe uma dada parcela da sociedade atual canadense que ela tem uma ideia da mulher completamente rude, discriminatória, e que é complicado. Eles fingem que não tem, eles tampam os olhos contra isso, mas isso é comum. E não adianta chamar a polícia, porque não vai dar em nada. Você liga pra polícia e a polícia, tá bom, venha fazer aqui o negócio, e a coisa não funciona. A não ser que seja uma pessoa que você conheça, é que você tem algum poder sobre ela. Mesmo assim, é aquela coisa. A pessoa tem que você tem que estar muito, muito seguro do que você está fazendo, tá certo? Então isso aconteceu comigo e não faz nem 2 semanas, tá bem? E eu não visto saia, eu não visto shortinho na bunda, eu não visto porra nenhuma, tá certo? Fique bem claro, eu estava de calça comprida e de blusa aqui, e não era calça justa, era aquela calça bem folgada, inclusive é calça de homem, tá certo? Então, assim, fiquem bem alertas com isso. Quesito drogas, as drogas estão aumentando muito aqui. Aqui a gente brinca, tem uma piada meio interna em relação às drogas, que é não existe um ônibus que você não sinta o cheiro de maconha, e é um saco. Honestamente falando, principalmente no inverno, a gente fala que é desodorizador de ônibus, porque todos os ônibus vêm com o mesmo cheiro, que é a porra do cheiro de maconha, tá certo? Ai, não, mas tudo bem, libera. Porra, libera pra você fumar em casa, filho. Mas não no ponto de ônibus e entrar com aquele cheiro. Eu respeito todo mundo, mas, poxa, eu não gosto.
Dá pra ser? Então, assim, a questão da maconha aumentou muito esses anos mesmo. Outra coisa que aumentou substancialmente é a parte do alcoolismo. Os canadenses já têm uma tendência muito grande ao alcoolismo. Não é a primeira, não é a segunda. Eu mesma, pro meu ex-namorado, eu tive violência por parte dele, tá certo? Por causa que ele era alcoólatra. Então esse foi um dos motivos que fez a minha primeira saída do Canadá. Foi porque o meu ex-namorado canadense, ele era alcoólatra e agressivo. E isso é uma coisa muito comum. Muito comum. Inclusive o Canadá tem um problema grandíssimo de violência doméstica, tá certo? Por conta do alcoolismo. Por isso que aqui o álcool é tão controlado, porém ele não é educado, né? Uma das coisas que você começa a reparar é que o álcool aqui, ele não existe a educação do álcool. Você vai pra Portugal, pra Itália, você vai no McDonald's, tem cerveja no lugar do refrigerante. E as pessoas não saem completamente bêbadas na rua, mas porque tem a tradição na Europa de que você senta pra comer e beber. Aqui eles têm a tradição só de beber. E só bebe, e só enche a cara. Então assim, é complicado. As drogas aumentaram muito dos últimos anos pra cá, muito. Na Austrália mais ainda, aqui também muito. A gente já sabe até das regiões que tem, tá certo? E não tá mais tão seguro como tava antes. Não, mas peraí, Bruna. Ainda é mais seguro do que o Brasil. Por enquanto, tá certo? É o que eu tô falando. A somatória dessas combinações todas não me inspira muita certeza no futuro, tá certo? Porque vai chegar num ponto em que daqui a 10 anos pode ser do jeito que evoluiu nesses últimos 5 anos, as coisas estejam muito piores daqui pra frente, porque é uma exponencial, tá certo? Então tá. Outra coisa que afeta muito a gente aqui, e eu acho que pouca gente fala isso nos blogs, pelo menos que eu já ouvi, em relação à violência. Os próximos vídeos eu vou fazer por parte, porque já tô com mais de 20 minutos. Meu Deus do céu. São os loucos, tá certo? Uma em cada 4 pessoas no Canadá tem algum distúrbio mental. Esse não é um número baixo, certo? Por que eu tô falando isso? Você vai andar no metrô, você vai andar no trem, você vai andar de ônibus, vira e mexe, vem um louco tentar mexer com você e você não pode fazer nada, tá certo? Você finge que não vê, você finge que a pessoa não existe pra não arrumar confusão, né? E já vi casos, inclusive vídeos na internet, que os loucos vão agredir a pessoa revida pra sair com uma autodefesa, e você que teve uma autodefesa, você que é o acusado. Isso eu já vi uma vez acontecer, mas eu não consegui gravar, não deu tempo. E acontece sim, tá certo? Então, assim, índices de suicídio no Canadá são 3 vezes maiores do que no Brasil, tá certo? Isso você pode pegar qualquer estatística. O índice no Brasil é 3 vezes menor do que no Canadá. Então, você tem um distúrbio muito forte. E a gente ainda tem que juntar o fato do residential schooling, que é os nativos que foram pro... Se você quiser, coloca residential school no Google e você vai ver mais ou menos a história do que aconteceu. E os nativos aqui é uma população considerável, pelo menos mais de 50% da população inteira do Canadá, principalmente das cidades interior. É muito forte e você tem esse problema. Os residential school, a grande parte deles ou são drogados, ou são loucos,
ou tem algum problema. Claro, tem uma meia dúzia, inclusive eu tenho amigos meus que são filhos dessa geração e são gente boníssima, porém eles mesmos falam que a grande maioria não é, tá certo? Eles mesmos falam que acham que é excesso de zelo do governo canadense. Mas isso fica para uma outra conversa. Aí eu vou depois falar das taxas e dos problemas que acontecem, tá bom? Agora a gente fecha a parte de violência, que é, eu não acho que seja tão seguro a ponto de que você, no Brasil, você não tem a mesma segurança, por exemplo, de uma cidade pequena, tá certo? Eu posso dizer porque minha família mora no interior e eles nunca tiveram nada, entendeu? Ah, não, mas é que... Mas, Bruna, porra, você já tentou várias cidades? Você já tentou lugares com menos índice de violência? Você já procurou mudar dentro do país? Se você ainda não procurou, se você ainda não conseguiu, ou se você ainda não tem, vai ficar muito mais difícil a imigração, tá certo? Agora no próximo vídeo, aí a gente vai conversar sobre emprego e carreira, tá bom? Fiquem na linha.